Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 27 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 14, depois o 27. Vocês são um só corpo, o corpo de Cristo. Hoje a liturgia nos impulsiona a meditar sobre a radical unidade que nos torna um só corpo, pelo batismo. Quantos conflitos a menos teriam nos nossos grupos e fraternidades se entendêssemos isso? A vida não é fácil, não foi para os primeiros cristãos e não o é nem para nós. Apesar dos seus fortes convites, São Paulo deve dizer: se vos mordeis e devorais, vede pelo menos de não destruirdes uns aos outros. Vamos lutar com todas as nossas forças para assumir o pensamento de Jesus e não lacerar o seu corpo. Da primeira carta aos Coríntios. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros deste corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esta leitura nos obriga, em primeiro lugar, a uma revolução total do nosso modo de pensar e sentir. Somos um corpo. Somos um único corpo, somos membros uns dos outros. Sozinho eu não sou nada. Não passo de um pé amputado, necrosando, apodrecendo fora do corpo. Pode até ser que a nossa mente entenda isso, compreenda a lógica, mas para esta verdade passar da mente para o coração deve atravessar um grande oceano, o oceano do nosso egoísmo. A realidade é que nós vivemos, pensamos, agimos como se fôssemos os únicos habitantes desse planeta. Fazemos girar o universo ao redor de nós e tudo o que está fora da nossa órbita para nós não existe. Somos egocêntricos e autistas por natureza, fechados no nosso castelo de cristal. Somente vemos o que nos interessa. Tudo isso é típico das crianças que são egocêntricas, desde o seio materno. Quando o bebê quer mamar, ele chora, e salve-se quem puder. O bebê não quer saber se a mãe está cansada, se está cuidando do irmãozinho, se está doente. Ele quer mamar e chora. Chora tanto que parece que o estão matando. Mais ou menos acontece o mesmo se um adulto não vingou, se ele não se libertou do seu delírio de querer tudo e logo, de sua mente egocêntrica, que não quer se preocupar com quem está ao seu redor. O sinal de que uma criança passa da fase infantil à fase adulta é quando aprende a cuidar dos outros, aceitar e cuidar do irmãozinho mais novo que nasceu. E mais para frente, depois de casado, ele aprenderá a cuidar do seu filhinho. Grande sinal de maturidade é não se colocar no centro da roda, mas na roda, dando a mão ao seu irmão. Um adulto infantil é aquele que quer sempre aparecer, até apronta para aparecer. Ele se considera o centro do universo, o centro das atenções. Mas esse não é o caminho da felicidade. Felicidade é colocar o outro no centro da minha existência. Fazer essa revolução de amor e de comunhão no meu cérebro e na minha vida me dá uma paz e uma alegria imensa, porque o homem não é feito para se colocar no centro da roda.
ele enlouquece nesse lugar. Irmãos, o único que não precisa de ninguém, ou melhor, não quer precisar de ninguém, é somente o diabo. Vice-versa, até Deus se sente corpo conosco. Também Deus quis precisar de uma mulher para vir nesse mundo. Também Deus quis precisar dos seus enviados. Portanto, quem pensa como Deus, quem sente como Deus, experimenta a alegria imensa da comunhão e da família. Irmãos, às vezes choramos pelos nossos limites e não entendemos que eles são um encaixe para o meu irmão se unir a mim. Um pouco como um quebra-cabeça, onde cada peça se encaixa na outra exatamente porque lhe falta um pedacinho. Imagine um pouco se todas as peças do quebra-cabeça fossem bem quadradinhas. Não conseguiriam se unir entre elas. Para se unir a alguém é necessário precisar dele. Quem não carece de ninguém não se une a ninguém. A maturidade humana e a felicidade dependem unicamente do meu descobrir que sou corpo, que sou limitado. Depende unicamente do meu descobrir que sou corpo com meu irmão, que preciso dele. Se eu for uma mão, ele é outra. Se eu sirvo como um pé, ele é o braço. Se eu sou uma perna, ele é o estômago. Se o estômago não manda alimento, o corpo todo definha. Vamos refletir nesse dia sobre a riqueza dos irmãos que me cercam, evitando de ser carentes e dizer: os outros sim têm dons, eu não tenho, eu não valho nada, eu sou um zero à esquerda, sou um Zé Ninguém. Essa carência doida é também um querer se colocar no centro da roda, ao invés de ficar de mão dada com os outros dentro da roda. Vamos viver um minuto de silêncio, tentando agradecer a Deus pelos dons dos irmãos que vivem comigo. Somos membros uns dos outros e formamos um só corpo. Somos realmente uma só família, somos unidos uns aos outros igual os braços e as pernas de um corpo. Da mesma forma que eu não consigo arrancar uma perna do meu corpo, assim não posso arrancar o meu irmão do meio da nossa fraternidade. Esse é um grande mistério, difícil para entender e aceitar. Mas o diabo, o divisor, aquele que divide uns dos outros, chegou a dividir-nos, até fazer-nos odiar uns aos outros. Isso leva à morte, não tem remédio que salve. Da mesma forma que uma doença autoimune é mortal, porque é o nosso próprio corpo que se revolta contra esse mesmo, assim é mortal querer arrancar um irmão, um nosso membro, do corpo que é a nossa comunidade. No campo físico, por motivos variados, nem sempre esclarecidos, o nosso corpo começa a confundir suas próprias células com agentes invasores, passando a atacá-las. Uma doença autoimune é uma doença causada pelo nosso próprio sistema imunológico, que passa a funcionar de forma inapropriada e ataca o nosso próprio corpo.
Frequentemente as nossas fraternidades e comunidades sofrem desta doença autoimune. Eu não consigo mais ver o meu irmão como irmão e inicio a atacá-lo com o desejo de destruí-lo. Não consigo entender que ele sou eu, somos um único corpo. Não consigo entender que matando ele, me suicido a mim também. São Paulo, dando um exemplo do corpo, nos leva a refletir. Por que fazer-nos guerra uns aos outros? Por que não valorizar-nos pelo que cada um é chamado a fazer? Se o corpo todo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Você já se imaginaria sem olhos, ou sem ouvido, ou sem nariz? As nossas comunidades e fraternidades sofrem de uma loucura absurda. O olho quer ser tudo, a orelha quer ser o inteiro corpo, o nariz quer ter o tamanho do corpo. Você gostaria de ter um corpo assim? As nossas fraternidades, as nossas casas de acolhida sofrem de uma terrível doença autoimune. Braço contra perna, perna contra braço, nariz contra boca, boca contra orelha, fígado contra rins, rins contra coração. É um suicídio. Cada membro devorando o outro. Ainda não tem remédio para uma doença autoimune, porque não estamos lutando para matar um vírus ou um micróbio que vem de fora, mas contra o nosso próprio corpo. Qualquer coisa você faça afeta uma parte do seu corpo e você arrisca a morte. Se fosse um vírus de fora, tudo bem, mas lutar contra si mesmo é muito trágico. Assim, uma comunidade que briga é uma comunidade que se suicida. Por isso que muitas fraternidades ou comunidades cristãs são autênticos zumbis, mortos no seu interno. Não há mais vida porque um matou o outro com o seu julgamento. Irmãos, vamos parar e refletir um pouco. Eu tenho consciência de que o meu irmão é parte de mim, que eu não posso viver atacando ele o dia todo. Como vai a minha fraternidade? Como eu me sinto em relação aos meus irmãos? Depois podemos continuar a refletir. Será que eu tenho respeito de cada membro do corpo, ou seja, de cada irmão, segundo a sua própria natureza? Isto é, será que eu não cobro dos outros o que nunca poderão dar? Exijo que a orelha corra rápido igual às pernas e exijo que o nariz cante igual à boca? Eu estou amando meu irmão e fazendo com que realize plenamente suas características? Irmãos, antes de terminar, desejamos oferecer a vocês todos o link do trabalho do nosso grupo Apadrinhamento Haiti que se encontra aqui no Haiti, Luciana, Bia e Carlos. Estão fazendo um trabalho imenso aqui no Haiti para fotografar as crianças e poder mandar para vocês a situação atualizada de cada um deles. Vocês podem acompanhar online, pelas redes sociais, este grande e maravilhoso trabalho desses dias. Podem acompanhar com Instagram, Face e outros, utilizando os links que vêm em anexo a este diário e que aparece na tela. Acompanhe, não perca esta graça e divulgue os apadrinhamentos, porque tanto precisamos aqui no Haiti. Um abraço a todos. Podemos agora reler o trecho de Paulo para que a Sagrada Revelação me molde e mude o meu pensamento. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros,
E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós todos sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. Vamos dedicar um minuto para escrever as frases que mais nos atingem. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, pequeno e preciso. Dediquemos mais um minuto para pensar de qual forma concreta colocaremos em prática o quanto Deus nos inspirou como propósito. Somos um corpo, o corpo de Deus. Paz e alegria a todos. Somos membros uns dos outros. Paz e alegria a todos.
todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser